a todos, muito boa noite. Vamos falar esta noite da situação económica e financeira em Portugal, do problema da Grécia e também do problema mais amplo que tem a ver com o declínio da economia em muitos países da União Europeia. Voltamos a receber nos olhos, o professor João Ferreira do Amaral. Muito boa noite, Sr. Professor, bem-vindo mais uma vez. Dr. Medina, vamos à introdução do tema desta noite. Nós escolhemos e sugerimos ao professor Ferreira do Amaral dois grandes temas. Um, o que respeita à crise que o Ocidente atravessa, e o outro relativo a este tema que não se esgota, que é a austeridade versus crescimento. E também a Grécia e a questão do abandono do euro. A Grécia, enfim, vai neste conjunto da crise ocidental. Este problema da crise ocidental, como você sabe, tem-me absorvido muito nos últimos meses, porque eu admito, e até agora ninguém me explicou o contrário, que a crise do euro, e esta crise que assola a Europa e os Estados Unidos, tem uma raiz mais funda que resulta da globalização e da questão da dependência energética. Eu defendo, enfim, com gráficos, como nós aqui já apresentamos, que a transferência de grande parte das indústrias ocidentais, basicamente para a China, mas para o Oriente em geral, provocou o desemprego industrial que nós temos tido, e esse desemprego industrial em parte não é absorvido, como se vê, e outra parte é absorvida em serviços. Enfim, esses serviços pouco qualificados, enfim, de uma forma um bocado anedótica, lavar carros, para simplificar. Ora, a remuneração que se paga por estes serviços é muitíssimo baixo. Muitíssimo baixo. Quer dizer que quem saiu do emprego industrial para os serviços ganha muito menos. E aqueles que saíram para o desemprego, esses nem ganham nada. Que é o caso de muitos portugueses. Porque com as falências de pequenas e médias empresas a que temos vindo a assistir, exatamente, esses trabalhadores têm engrossado as fileiras do desemprego, fazendo disparar a despesa social com subsídios de desemprego, e nem sequer têm alternativa nesses serviços a que o Dr. Medina faz referência, como seja lavar carros. Mas nós vemos pelo número dos desempregados, e uma boa parte, ainda hoje eu vi numa fábrica qualquer que estava, digamos, bloqueada pelos trabalhadores porque não havia dinheiro para lhes pagar. Então, assim, para mim, a grande causa desta desgraça ocidental, para além da má cabeça, claro, nós também tivemos um concurso muito bom para esta desgraça, mas a origem última é realmente este problema. Combustíveis cada vez mais caros, indústrias manufatureiras que saem de cá, gerando desemprego, gerando empregos em sítios ou em trabalhos de remuneração baixa e criando déficit na balança comercial dos países. Por exemplo, a França, até aí 2002, tinha um saldo positivo da balança, 30 mil milhões ou coisa. Desde há 6 ou 7 anos, a balança comercial francesa é negativa em 40, 50 mil milhões. Bom, portanto, eu só explico isso através dessa ideia. Bom, e porquê é que isto é importante? Porque, e aqui o professor Ferreira do Amaral é um bom juiz disto, é que o que se está a passar, toda a gente pensa que vai resolver com a resolução do euro. Eu digo não vamos resolver com o euro. Podemos equilibrar, adiar as desgraças, mas a solução do euro não é a solução que interessa ao Ocidente. De resto, os Estados Unidos estão em crise também, não têm euro. E, portanto, este para mim é o pano de fundo das desgraças que estão a acontecer. Vamos ouvir a opinião do professor Ferreira do Amaral. Nunca falei com ele sobre isso. Não, mas eu estou de acordo com isso. De facto, a crise tem uma grande componente financeira, mas na base é uma crise económica, de facto, de estrutura económica. Há apenas um país em que isso não é verdade, que é a Irlanda. A Irlanda, de facto, tem uma crise que resulta estritamente de questões financeiras do sistema bancário irlandês, até porque a sua economia era boa. Mas, de facto, na Europa, no seu conjunto, sucedeu aquilo que se poderia hoje esperar, olhando para trás com o conhecimento que já temos, é que a liberalização do comércio mundial e o fim dos blocos, nomeadamente do bloco soviético, do chinês e do ocidental nessa guerra de blocos, geraram, de facto, uma liberalização do comércio mundial de tal ordem que apareceu um fenómeno que nós, economistas, julgávamos que não podia existir.
são grandes economias abertas ao exterior. Antes pensava-se que as economias pequenas tendiam a ser mais abertas em relação ao exterior. Exportavam mais, importavam mais. Como não podiam produzir tudo, precisavam de exportar para obter receitas. E as grandes economias, os Estados Unidos, a União Europeia no seu conjunto, etc., eram economias relativamente fechadas, porque podiam produzir muita coisa e não precisavam tanto trocar os bens que necessitavam. Ora, a China, em primeiro lugar, e depois outros países, nomeadamente a Índia e outros de dimensão menor, pulverizaram todo este conhecimento supostamente tradicional, porque, de facto, apareceu o fenómeno da grande economia aberta, ou seja, a grande economia que exporta muito, concorre em praticamente com todos os setores com as economias já mais desenvolvidas, e a China é hoje a segunda maior economia mundial e não tardará muito até se tornar a primeira. Dr. Menino, é por isso que temos ouvido falar nas últimas semanas, nomeadamente parece ser essa a posição da Alemanha, de que é necessário baixar os salários de forma a tornar os países europeus mais frágeis, como Portugal, mais competitivos, para fazer face a esse problema que tem referido, que é a desindustrialização e a perda de competitividade das economias europeias por comparação, por exemplo, com algumas economias do Extremo Oriente. Deixe-me só, digamos, recuar um par de anos, porque muita gente não vê com clareza quando é que isto começou. A partir dos anos, meados dos anos 70, a economia europeia levou uma volta, por razões que agora não interessam, e nos anos 80 o que predominou foi esta ideia do livre-cambismo de Thatcher e Reagan. Quer dizer, este problema de que estamos a sofrer agora duramente, nasce com essa ideia do livre comércio, da liberalização completa. Do livre comércio instituído muito rapidamente. Muito depressa. Bom, também, foi em 10 anos, que é quase nada. Também nisto, eu suponho que isto é uma parte que vai muito da petulância ocidental. Os ocidentais pensavam, continuavam no tempo dos impérios modos tradicionais. Qual eram os modos tradicionais que se pensava? Esses países que emergiam têm salários muito baixos, mão de obra muito qualificada, especializam-se nas produções de mão de obra pouco qualificada, salários baixos, enquanto nós ocidentais especializamos nas coisas de alta tecnologia, mão de obra. Meus senhores, mas deixem-me só responder. Mas isso ficou tudo errado. Mas há aqui uma questão que eu tenho que introduzir, porque em casa as pessoas provavelmente estarão a fazer o mesmo raciocínio, que é, por um lado, ouvimos dizer que os salários têm que baixar para que os países fiquem mais competitivos por comparação com a China. Eu não estou de acordo com isso. Pronto, mas é o que temos ouvido dizer. Por exemplo, o Prémio Nobel Paul Krugman diz isso a propósito do caso português. Mas, por outro lado, sabemos que a Alemanha, que tem salários altos, é um país competitivo, é um país exportador, consegue ser competitivo, consegue alavancar as suas exportações, não tem sofrido absolutamente nada a esse nível e, no entanto, tem salários muito altos. Sim, mas, então, afinal, como é que ficamos? Qual é a política? Salários baixos ou não? Não, isto entendamos, porque de facto acho que o Ocidente aqui foi de uma imensa ingenuidade. Abriu as fronteiras e nunca pensou que os chineses tomavam conta disto e que ficávamos a pão e laranja, passa a expressão, com o petróleo. Então, essas duas fontes de empobrecimento do Ocidente é o que marca tudo isto. Peço que o professor Ferreira do Amaral comunga desta ideia. E eu insisto muito nisto porque o que vigora no nosso país e noutros países da Europa é a ideia de que o euro é que é desgraça. Eu digo, quando se consertar a questão do euro, isto fica cá tudo. Porque a indústria fica lá, o petróleo fica lá. O seguinte, o euro não muda coisa. Mas agora há um problema, mas agora estamos confrontados com um gravíssimo problema das dívidas. Deixe-me só agora responder ao problema que você pôs como provedora do povo. Sim. Toda a gente diz que, bom, nós nunca poderemos concorrer em termos salariais com a China, nem com país nenhum desses, como é evidente. E é por isso que nós não temos maneira de, digamos, de manejar este problema se não for pela introdução de regras de um certo protecionismo. Mas então protecionismo como é? Mas os chineses têm um protecionismo que é mão de obra barata. Aquilo é uma barreira que não dá para coisa nenhuma. E tem uma moeda demasiadamente e a moeda que eles manobram quando querem e tal. Portanto, nós não temos outra solução. Todas essas histórias, esse problema dos salários mais baratos são, eventualmente, para competir na Europa com europeus. Não sei bem. Agora, não é para enfrentar este problema universal, que é
toda aquela orla do Sudeste Asiático, dizem-me, não sei se você sabe, que o Vietnã já começa a conquistar indústrias à China. Sim, sim. Quer dizer, já concorrem com o salário dos chineses. Mas é Vietnã. É Vietnã. Mas, por exemplo, em relação ao caso português, como é que é possível pensar que os salários baixem ainda mais, nomeadamente na indústria? Se virmos, por exemplo, o caso do salário mínimo, não é? Sim, Nós temos um salário inferior a 500 euros, não é solução. Não, não é. E julgo que há aí uma confusão que, infelizmente, se tem feito muito e penso que, em particular, os diversos programas da Troika têm muito isso implícito, que é pensar o seguinte: toda a gente está de acordo que nós o que precisávamos é de uma desvalorização cambial, ou seja, tornar-se as nossas exportações mais baratas no estrangeiro e as importações mais caras para podermos competir melhor no mercado interno. Mas não temos moeda própria, não podemos fazer desvalorização cambial. Logo, a partir daí, aqui é que eu julgo que é um erro, diz-se, bem, não temos moeda própria, não podemos fazer desvalorização, então a forma de tornarmos os nossos produtos mais baratos é reduzir os salários. É esse o ponto que eu estou a colocar. Do meu ponto de vista, por duas razões. Em primeiro lugar, porque quando se desce os salários, está-se a descer os salários de todos os setores. Não se está só a privilegiar os setores de exportação ou aqueles que competem no mercado interno com os bens importados. E com a desvalorização cambial discrimina positivamente justamente esses setores. Portanto, é logo a primeira diferença. A segunda diferença é que as famílias portuguesas estão muito endividadas. E, portanto, se eu vou descer os salários das famílias portuguesas, muitas delas muito endividadas... É o fim do mundo. É o incumprimento generalizado. Portanto, é uma estratégia sem futuro nenhum. Por isso, do meu ponto de vista, é errado pensar-se que a desvalorização cambial pode ser substituída por uma redução salarial. Não pode. É um erro teórico e é um erro efetivo. E o Sr. Professor também considera que é um erro, pergunto-lhe, ou comporta imensos riscos, estas políticas de austeridade que têm vindo a ser implementadas pelo governo português, por imposição da Troika, de fragilizar de tal modo Sim. a capacidade, o poder de compra dos portugueses, das famílias, que ninguém tem dinheiro para comprar coisa nenhuma. E pode desarticular o tecido todo social e económico. Exatamente. A austeridade é precisa. E se não tínhamos ilusões, o desequilíbrio que estávamos a ter, qualquer economista, qualquer formação diria, a austeridade é preciso. Eu penso é que é um exagero muito grande. E, nomeadamente, pensar atingir um déficit das contas públicas de 0,5% do PIB em 2016, que é praticamente nada, acho que é um erro. Porque isso é uma austeridade forçada que pode desarticular tudo o que são os mecanismos da economia. Nem era necessário, do meu ponto de vista. É perfeitamente possível reduzir a dívida pública sem objetivos de tal ordem estritos. E, portanto, aqui o que me parece é haver, não a austeridade de si própria, que era sempre necessária durante algum tempo, mas haver um excesso de objetivos em relação a isso. Há muita filosofia, que é outro erro que eu penso. O primeiro erro que disse foi que descer os salários é equivalente a desvalorização cambial, que não é. O segundo erro é pensar que nas economias pode fazer o seguinte: temos um desequilíbrio financeiro, primeiro vamos corrigir o desequilíbrio financeiro e depois vamos olhar para a economia. Não pode ser, porque se eu demoro alguns anos, uma grande intensidade de restrição financeira, dou cabo da economia. Portanto, a arte é conjugar a austeridade necessária, mas com, apesar de tudo, manter a economia a funcionar. Pois, mas este problema vale a pena explicitar melhor, porque o Governo até agora não explicou porque é que a austeridade é esta. Esta austeridade emerge do acordo que foi assinado há um ano e não sei o quê. Quer dizer, ali ficaram estabelecidos déficits por cada ano próximo, 2012, 2013, 2014, suponho. Ora, a austeridade tem que fazer atingir aquele valor do déficit. Imagine que o déficit calculado de acordo com os critérios da Troika é 6 mil milhões. Por conseguinte, o Governo tem que aumentar os impostos e reduzir as despesas para ter um déficit de 6 mil milhões. Por conseguinte, não há austeridade a mais nem austeridade a menos. Há a mais no sentido daquilo que a gente deseja, mas corresponde ao que está acordado. Sim, mas com certeza que haverá várias formas de chegar aí, não? Não, é mais impostos ou menos despesas. Não há uma terceira fórmula. Não há. Porque a economia cresce o que cresce, por conseguinte, é nesse âmbito orçamental que se tem que manejar. Ora, neste sentido, nunca ninguém explicou que isto é uma discussão estúpida, porque são 4,5 este ano, não é? 4,5 são 4,5%, são para aí 5.500 milhões de déficit.
Tem que se aumentar os impostos ou diminuir as despesas para termos 5 milhões e 500 mil. O problema aqui, o Governo terá as suas razões, mas eu discordo, é que nós temos que negociar um alargamento deste prazo. Sem dúvida. Que era o que devia ter sido E no muito início. menos pôr um objetivo de 0,5% para 2016 que não está previsto. Sim, mas foi já uma coisa... Sim, mas até 2016 ainda. Pois, mas é que condiciona. Pois não, condiciona, é evidente, condiciona as políticas até lá. Mas este problema da austeridade a menos e da austeridade a mais não é. É a austeridade que foi negociada. Porque assim temos de as cumprir, senão eles não deixam. Sim. Não mandam estes 4 mil milhões que vêm daqui a 5 dias ou 10 ou não sei o quê. Portanto, o Governo devia ter já explicado porquê que a austeridade tem esta intensidade. É a intensidade que decorre do acordo com a Troika. Bom, agora, quanto ao problema... Mas uma coisa é o objetivo de reduzir o déficit. Sim, que está negociado. Que está negociado. 4,5. Portanto. Outra coisa são as diferentes políticas e as diferentes decisões que são tomadas no que diz respeito à distribuição dos sacrifícios, nomeadamente a nível fiscal, para se conseguir chegar a esses valores. Não, isso também é um bocado de mito, Não? há alguma mitologia. Aqui, na parte que toca às despesas, não é possível reduzir as despesas em termos significativos, como são necessários, sem ir aos salários e sem ir às prestações sociais. Porque os salários e as prestações sociais, já mostramos gráficos aqui, são mais de 70% da despesa primária. Então, é o seguinte, você não consegue reduzir significativamente a despesa em 2 anos se não cortar salários. Sim, mas, por exemplo, em relação aos impostos, já há muita gente a dizer que ter aumentado o IVA na restauração Não, para isso foi 23% um disparate. é um erro. Não sei o que você pensa. Porque não se consegue arrecadar em E receita depois paga subsídios. aquilo que aumenta em despesa, considerando Nós que já há muitas umas semanas- pessoas estão a ir para o nós já há umas desemprego e a semanas despesa referimos social. isso O aqui. desemprego Sim, e o está a desemprego, aumentar convém dizer, o desemprego, consideravelmente. além de, evidentemente, em primeiro lugar, é um desastre para as pessoas que se desempregam. É uma tragédia. Mas depois é uma tragédia. Mas depois é também um desastre para as finanças públicas. O desemprego é das coisas mais penalizadoras das finanças públicas. Porque reduz as receitas, as contribuições para a segurança social e aumenta as despesas. Estes números de execução orçamental. Despesas, como é que o nomeadamente professor os vê? saúde. não é? Eu ainda não tenho grande opinião sobre isso, porque acho que, e não se pode ter ainda, do meu ponto de vista. Sobre o que Porque- está a sobre o marcha que até agora. Sim, eu também não olho para aqui. Penso que, eventualmente, porque ainda há coisas que foram excepcionais este ano ou que foram o ano passado, penso que só a partir da execução orçamental deste mês, ou seja, a partir dos dados que apareçam em junho, é que podemos ter uma ideia Mas qual é a mais sua clara. intuição daquilo que vê? Não lhe sei dizer, porque há coisas que me parecem que apontam para que ser difícil chegar ao objetivo, mas há outras que me parece que ainda podem ser alteradas justamente nos meses que vêm, nomeadamente o Mas mês temos aqui atual. o drama do desemprego, não é? Agora, o desemprego, esse sim. O desemprego é que... Eu devo dizer pessoalmente que não me surpreendeu nada o desemprego. Aliás, A estes níveis? não me surpreendeu por uma razão. É porque a nossa estrutura produtiva, voltamos sempre à mesma. De facto, na base está sempre uma destruição da estrutura produtiva. E é isto que causa depois todos os problemas financeiros, etc. A nossa estrutura produtiva, durante vários anos, durante 15 anos, desde meados da década de 90, orientou-se basicamente para a procura interna, para setores protegidos da concorrência externa. E, do meu ponto de vista, isso foi o efeito de termos uma moeda demasiadamente forte, que foi o euro. Mas, independentemente da explicação, isso é um facto. O resultado é que a grande maioria do emprego está ligada à procura interna. Ora, nós, nestes 2 anos, este ano e o ano passado, 2011, 2012, nós vamos ter um decréscimo de consumo, que é a grande parcela da procura interna, de cerca de 10%. Estamos a ter um decréscimo de investimento da ordem dos 20%. Em grande parte do investimento é construção civil, que emprega muita gente. Com valores dessa quebra brutal que nunca houve no passado da procura interna, não é nada de espantar que se percam muitos empregos no Portugal, porque a nossa estrutura produtiva está ligada a isso. As exportações têm crescido. Mas não bem. o suficiente. Não, e principalmente não empregam assim muita gente. Ou melhor, tanta gente como a procura E o interna. desemprego vai continuar a Vai aumentar. continuar a aumentar, do meu ponto de vista. O Sr. Professor acha que pode chegar até quando? Isso não faço previsões. É muito difícil de prever. Uma coisa é certa, e olhando para o programa da Grécia, também já se podia ter isso em conta. É muito rápido a subida. A Grécia, em 2 anos, duplicou o desemprego. E nós vamos um pouco no mesmo caminho. São coisas que é muito rápido de subir quando há uma quebra tão brutal da procura interna. Portanto, Dr. Medina, uma das coisas que provavelmente se impõe realmente é tentar promover a dilatação do prazo de vigência do acordo Sim, com a Troika, como não é? medida mais imediata, eu acho que sim. Porque nós, repare, nós andamos a fazer reforminhas, ou algumas nem são reforminhas, que nunca mais aparecem na cena pública, quando o que nós temos
Claro que isto leva tempo, isto que eu vou dizer. Nós só podemos mudar esta nossa estrutura produtiva, de que fala o professor João Ferreira Amaral, se criarmos investimentos que o permitam. Ora, ninguém investe em Portugal. São as ditas reformas estruturais que há 25 anos deviam ter sido feitas. O investimento está a descer já há muitos anos, mesmo antes da crise já estava a descer. Bom, não, já estava, é evidente, mas percebe-se que deixa, porque ninguém quer investir neste país. Os impostos que tem, a corrupção que tem, a burocracia que tem, os tribunais que não têm. Portanto, nenhuma pessoa com o mínimo de lucidez vem cá pôr um escudo. E não vale a pena, como o Presidente da República, que apela sempre ao investimento no mar, quando o problema não é o mar nem a terra. É o problema de não haver condições para investir nem no mar nem na terra. Esse é que é o problema. E ele agora esteve na Austrália e em Singapura, tentando deixar a mensagem e o apelo para que os empresários asiáticos que têm dinheiro possam investir em Portugal. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Só vale a pena falar disso no estrangeiro quando o Presidente da República ou o chefe do Governo não é levarem aquelas matilhas, entre aspas, que vão nos aviões. É levarem a notícia de que o sistema fiscal é novo e é este, é que os tribunais estão resolvidos, é que a burocracia está resolvida. Quer dizer, levar a explicação sobre os novos atrativos para o investimento em Portugal. Agora, ir dizer, venham cá, é uma patetice, porque ninguém veio neste estado em que o país está. Porque assim, tem a perder tempo e a enganar a sociedade portuguesa. É o que estão a fazer, pura e simplesmente. Os portugueses pensam, bom, que é preciso é lá e fora convidá-los para vir. Mas se isto tivesse condições, eles estavam cá. Os investidores não são distraídos. Os investidores são pessoas sempre atentas aos sítios onde vale a pena investir. Agora, não há cá maneira de investir porque isto não presta. E isto vai continuar a não prestar porque este governo está a arrastar os pés nas reformas estruturais. Não aparece nenhuma posta no Diário da República, praticamente com interesse. E isso é que a minha aflige. Não deixa de ser estranho que a Troika, que está cá de 3 em 3 meses, continua a dizer que Portugal está no bom caminho. É porque a Troika... e a validar, enfim, aquilo que está a ser feito sem cobrar pelas reformas estruturais. É pelas contas públicas. Pelas contas públicas, justamente. A Troika, portanto, não quer saber do resto. E, de facto, o programa não é feito... Vá ver, estes programas não são feitos para nós crescermos. Exatamente. Estes programas são feitos para que os credores tenham a maior possibilidade de ser ressarcidos daquilo que lhes emprestaram. Mas vamos fixar um caderno de encargos a Portugal. Com certeza, mas aquilo que é para valer é basicamente as finanças públicas, o que se percebe. Porque esse é o objetivo essencial. Agora, as reformas estruturais é o modelo que se costuma dizer, vocês fazem estas, para além dos aspectos de imposto, dos impostos, etc., há um aspecto crucial que já o governo anterior disse que ia resolver e até começou a fazer algumas ações nesse género, mas foram rapidamente paradas, e este não tem conseguido avançar, que é a questão dos licenciamentos. O licenciamento da atividade económica é fundamental. Aquilo que se passa hoje, de meses e meses, de que o investidor tem para ter o seu projeto aprovado, não pode ser, afasta qualquer pessoa. E é das coisas mais difíceis de fazer. E porquê é que acha que não se vê nada de concreto, no sentido de desbloquear? Pois é estranho. Eu penso que há aqui um problema de dificuldade real que deve haver, porque o governo anterior até desburocratizou várias coisas, e esta não avançou. E este também não tem conseguido avançar. Há muitas entidades envolvidas, quer centrais, quer locais, e, portanto, é preciso alguma determinação para isto. E a verdade é que, sem isso, eu penso que, não sendo à partida já o ambiente bom, porque as perspectivas económicas não são muito boas, mas são até más para a Europa, pode-se dizer que são más, nem sequer há outro qualificativo para isso. Portanto, à partida é logo um ambiente que não é muito propiciador de investimento. Se ainda por cima há uma enorme dificuldade em obter os licenciamentos, as autorizações, etc., por isso tudo... E o Sr. Professor também acha que seria possível uma outra distribuição dos sacrifícios? Eu penso que sim. Julgo que... Eu não quero meter aqui, porque o professor Medina Carreira é especialista, eu não sou nos impostos. Mas eu penso que uma das formas que se poderia ter reduzido o déficit, e que a meu ver é mais justa, era fazer um adicional ao IRS. Isto é, as pessoas pagaram o IRS X no ano, por exemplo, 2011 e 2012 pagavam um adicional em relação a isso. Era mais justo, claro que não cobriria tudo, apesar de tudo era preciso ir também a medidas mais penalizadoras, eventualmente, mas era, penso eu, mais justo que partir melhor os sacrifícios. Os impostos indiretos, como a gente sabe, são aqueles, nomeadamente o IVA,
que são aqueles que é mais fácil um governo aumentar, E de repente, mas são também os mais penalizadores dos rendimentos, porque afetam proporcionalmente mais as classes de menor rendimento, portanto são aquilo que nós chamamos de regressivos, e além disso propiciam uma grande fuga aos impostos, e vamos ver se, como disse há pouco, se a questão dos restaurantes, por exemplo, não vai levar uma fuga tal que acabe por não compensar. Dr. Medina, e neste momento estamos na contagem decrescente para as eleições na Grécia, para as novas eleições na Grécia, no próximo dia 17, com as sondagens a indicarem que pode vencer as eleições o partido da esquerda radical, o chamado Syriza, embora 80% dos gregos queiram continuar no euro. Ou seja, querem continuar no euro, mas não querem a austeridade que lhes foi imposta. Como é que se vai conseguir resolver este problema? Eu suponho que este problema é relativamente claro, embora lamentavelmente claro. Eu tenho dito que me parece que se o problema da Grécia ou de Portugal fosse dizer nós precisamos de 100 mil milhões e pronto, nunca mais vamos buscar dinheiro a parte nenhuma, os alemães pagavam os 6 mil milhões. O problema não é esse. O problema é que entram os 100 mil milhões agora, daqui a 6 meses vão lá buscar mais 30, porque se as sociedades realmente não se arrumarem, estes países são países que vão tender a absorver mundos e fundos que não podem vir de outros sítios, são dos países ricos da Europa. Como você compreende, nós aqui temos portugueses do continente que reclamam contra a ajuda aos portugueses da Madeira. Nós, portugueses daqui, relativamente aos portugueses da Madeira. Agora, o que é que pensará um alemão de um grego de Atenas ou de um português do Alentejo? O Dr. Medina Carreira, antes de começarmos o nosso programa, estávamos a comentar... Não revela-se nada de bastidores, não sei o que... Vou revelar. Estávamos a comentar a notícia que surgiu hoje de que a seleção portuguesa vai ficar no hotel mais caro... Depois vocês, televisão, é que dizem... Vai ficar no hotel mais caro da Polónia e que a despesa com a seleção no euro será superior à despesa da seleção alemã, da seleção e das outras seleções. Um contrassenso. Como é que, por exemplo, os alemães olharão para isto? Bom, devem dizer, lá estão eles, não é? Isto é sempre a mesma gente, mudam os governantes e tal, mas os portugueses continuam cá. O português, eu sempre tive esta ideia. Onde há dinheiro, é preciso que alguém controle o dinheiro. Municípios, Madeira, empresas públicas. Se você não tiver um controle estrito do dinheiro, o português... Eu já contei aquela história da minha ida aos Estados Unidos, não contei? Não me recordo. Sim, já contei num livro. Fui aos Estados Unidos uma vez lá por causa de um problema de dinheiros e o funcionário do Ministério foi entregar-me um envelope com dólares. Eu disse, não, mas eu não pedi dólares nenhum. Ah, mas todos os ministros levam dólares. Onde cá, contei, meti. Você conhece isso? Não. O doutor era, na altura, o ministro das Finanças. Pronto, meti aquilo no bolso, não gastei nada, para lá o cônsul-geral em Nova Iorque ofereceu-nos, a mim, ao Dr. Silva Lopes, ou ao embaixador Carlucci, um ótimo jantar num sítio qualquer, e quando regressámos de Washington por Nova Iorque, eu disse, olha, Sr. Fulano, não conheço isto, veja um restaurante razoável para almoçarmos, que era a refeição que tínhamos disponível. E o senhor levou-nos lá para um sítio, que devia ser num farta bruto, que a gente pagava 12 dólares e comia o que queria. É parecido esse estatuto de comedor, é que eu penso que aquilo era uma coisa modesta. Bom, paguei, pus a fatura e disse ao senhor que venha cá para lhe dar isto. Dei-lhe o envelope, o troco. Com os tais dólares, que era uma espécie de adiantamento para as despesas. Pois claro. Sim. E ele disse ao Sr. Ministro, mas nunca ninguém devolve dinheiro nenhum. Nunca ninguém devolve dinheiro. Mas como é que... Não, ninguém devolve. Eu imagino hoje o que seja. Se nessa época aqui ainda parecia que havia gente séria, era assim, quando mais agora sabe, mas o pior não é isso. Ele estava em terreno conquistado, não sei se ele estará a ver hoje. Não, mas o pior não é isso. É que os políticos vão a Paris, ao Consulado-Geral, acho que havia lá muito dinheiro nessa época, e levantam dinheiro e gastam, nunca dão contas. Bom, portanto, isto é um indício apenas da nossa falta de senso e de respeito pelo dinheiro alheio. Dinheiro do Estado é para gastar de qualquer maneira. De qualquer maneira. Ninguém tem preocupações em preservar o dinheiro do Estado, nem o exemplo, dar o exemplo, que não se pode gastar de qualquer maneira. Ó, professor Ferreira do Amaral, o senhor que tem falado tantas vezes na saída de Portugal da zona euro, aliás, foi a primeira pessoa em Portugal
a desenvolver esta questão. Como é que está a acompanhar o problema grego? Bem, eu não estou seguro que a Grécia saia do euro. Penso que, apesar de tudo, é um cenário possível, mas eventualmente não será o mais provável. Porque uma forma de saída assim seria muito negativa, do meu ponto de vista. Sempre fui a favor, desde há uns tempos sou a favor da saída de Portugal do euro, quando me parece que todas as outras soluções estão esgotadas, mas tem que ser uma saída controlada e negociada e não não nas últimas. Porque uma saída empurrada será, de facto, tremendo do ponto de vista. Como é que acha que se pode resolver este problema na Bom, Grécia? eu penso que aqui há duas coisas que me parece importante que a Europa devia meditar. Em primeiro lugar, não se pode pôr um país entre a espada e a parede. Não se pode. A história demonstra que isso está sempre mau resultado. E, portanto, a austeridade que a Grécia terá de aplicar agora, ou teria de aplicar agora, a meu ver, excede tudo o que seria razoável. Portanto, dá a ideia que foi imposta para ver se a Grécia sai. Também me parece. Portanto, isso não pode ser. E por isso é a primeira coisa que penso que a Europa tem que meditar, e agora talvez com a chegada do Presidente Hollande isso possa ser visto de outra forma, é que tem de se arranjar um programa execuível e que os gregos possam aceitar. Segunda coisa, do meu ponto de vista, e até atendendo ao que disse o Dr. Medina Carreira, julgo que a Europa devia tentar, mais do que propriamente estar a impor objetivos muito ambiciosos de redução do déficit, devia tentar impor um controle das finanças gregas por parte dos próprios gregos, mas, digamos, supervisionados por entidades europeias. E, portanto, em primeiro lugar, que melhore a cobrança de impostos, que é de facto uma dificuldade tradicional na Grécia. Em segundo lugar, que as despesas sejam, enfim, tenham um sistema de controle adequado. Parece-me que é mais importante apostar num controle das finanças do que estar a pôr objetivos inexecuíveis para o déficit, com medidas de austeridade perfeitamente insuportáveis para os gregos. Como é que os senhores viram estas declarações este fim de semana da diretora do Fundo Monetário Internacional, que disse que estava mais preocupadas com as crianças da África subsaariana do que com as gregas? Sim, foram desabridas. É evidente que todos nós sabemos que as crianças africanas, coitadas, têm uma pobreza que infra-humana e, portanto, é natural que as pessoas se preocupem mais, principalmente aquelas que têm responsabilidade em todo o mundo com isso. Mas estas palavras são dirigidas à Grécia, sim, não foi é? a forma de dizer, justamente, a forma de dizer. São sinal, Isso é que foi muito infeliz. A forma de dizer. Nem devia ter dito. Agora, a substância até tem razão, num certo sentido, mas não é a oportunidade. Mais uma vez, aqui não é a Europa, ela é europeia, mas é por parte do Fundo Monetário Internacional. A ideia que dá é que eu não vejo a Europa a tentar resolver o problema grego. Eu vejo a Europa a tentar impor coisas à Grécia para lhes dar a desculpa de eventualmente a Grécia depois sair. É isso que me parece. E acho que isso é um erro muito grande. E essa solução, a saída da Grécia do euro, é confortável para a Europa? Eu acho que sim, é negativo. Nestas circunstâncias, sim, negativo para a Europa. Há vários países que seriam bastante afetados, direto ou indiretamente, Portugal é um deles, e não sabemos até onde é que iria dar. Eu estou convencido que a prazo, Portugal, Grécia e eventualmente outros, não têm condições para se manter no euro se continuar a ser uma zona de moeda forte como tem sido. Quando o professor diz a prazo, está a pensar isto em é, passado 5, 10 anos, não sei. Mas, eventualmente, se a Europa conseguir estabilizar a sua situação financeira, devia pensar numa solução mais estruturante para todo o espaço europeu, que permita aos países mais débeis crescer e aproximar-se dos outros, coisa que com o euro, do meu ponto de vista, não é possível. Agora, isso é uma coisa muito diferente de estar a empurrar países por fora do euro. Porque aí a gente não sabe onde é que isto vai parar, nem sabe onde é que os efeitos desta situação vão chegar. Eu creio que este problema, Grécia, Portugal, Europa Central, é um problema que não nasce necessariamente da situação em que estamos. Esses povos têm a noção de que aqui não há disciplina financeira que valha. As pessoas não estão dispostas a isso. Basta ver as nossas contas, o endividamento brutal que Portugal teve, PPPs, enfim, isto mostra que foi governado por loucos. E eles não acreditam nisto. Eu também não acredito no estado em que a Grécia está. A Grécia não tem Estado, creio eu, pelo que eu sei dizer. Aquilo não funciona. E o que é que vai ser preciso? Ir alimentando a Grécia até que a Grécia resolva
arrumar-se e fazer coisas. Esta é que para mim é a angústia. Nós felizmente, estamos, enfim, ainda a portar-nos bem, com algum juizinho, mas os gregos, eu não sei que dinheiro é que vai ser necessário, nem por quantos anos sequer. Bem, eles agora têm este pacote de ajuda de 130 mil milhões de euros, eu para dizer a verdade... que a austeridade que está implícita a essa ajuda é inconfortável. Eu para dizer a verdade... E penso que isso não vai resolver nada, porque a austeridade que vai levar a Grécia, se fosse eu ponho a precisar de muitos mais 130 mil milhões de euros, não é? E, portanto, acho que é a forma de não resolver o problema. É o tal ciclo vicioso, não é? Aliás, se me dá o licença, só é uma coisa que é curiosa, é que este programa da Troika para a Grécia é extraordinário, programa que já vem, enfim, sucessivamente há 2 anos. Este programa é extraordinário porque toda a gente perdeu. Quer dizer, perdeu a Grécia porque a sua economia foi subvertida completamente. Os credores? Perderam os credores que levaram uma pancada brutal de redução dos seus créditos. E perdeu a Europa, que criou um foco de estabilidade que a Europa não consegue resolver. E, portanto, algo está errado nestes programas. Eu penso que fazer programas com a intenção de penalizar é um disparate. E o Sr. Professor também acha que o programa português não está bem? Não está bem. Enfim, foi o que foi negociado na altura, foi o que foi preciso para se dar dinheiro. Mas fomos no último minuto atrapalhados. Mas, de facto, não é um bom programa. Eu penso que não é um programa que nos ajude, nem sequer ajuda aos nossos criadores, do meu ponto de vista. É um programa que está a asfixiar só não é como a Grécia, do país. porque nós, apesar de tudo, estávamos a partir de uma situação melhor, temos, enfim, um Estado que funciona melhor, uma disciplina, apesar de tudo, maior, mas não sabemos onde é que vai estar o desemprego daqui a 2 anos. E se isso é suportável para a sociedade portuguesa, por exemplo, se é suportável para os endividamentos das famílias e por aí fora. Portanto, não me dá garantia nenhuma que este programa não nos leve a uma situação, não direi idêntica, mas comparável. Eu creio que a Europa vive hoje, repito, o euro, que a sua crise é uma consequência dos outros problemas graves de que ninguém fala, mas hoje acho que há uma dupla chantagem, uma chantagem em sentido contrário. Esta intervenção da senhora Lagarde, eu interpretei-a como, digamos, uma picadela para ver se os gregos se vão embora. Bom, e estou corrente no centro da Europa, aqueles políticos que se andam a abraçar e a beijar, que vocês transmitem na televisão, bom, andam por ali, não sabem o que é onde fazer isto. A Grécia pensa que a Europa vai manter aquilo a todo o preço. Porque sabe que é inconveniente para a Europa a sua saída. E a Europa está a fazer chantagem a ver se eles desaparecem do mapa. Enfim, fica aliviada. Pior são as consequências da saída. Portanto, eu não vejo grande saída para o problema grego. Oxalá me enganasse muito. Eu penso que o estado a que a Grécia chegou vai ser muito convidativa para uns coronéis daqui a uns anos. Sim, há esse risco. Não, se a desordem vem para a rua, é uma questão de meses. E não será a União Europeia que se irá opor a isso. Claro. Dr. Medina, em relação à chamada agenda para o crescimento? Não sei, isso é para aí, isso é uma patetice que circula aí, essa da agenda e tal. A questão do crescimento é uma questão evidente. Qualquer pessoa quer crescimento. Quer dizer, só um louco é que não quer crescimento. Agora, o problema é saber como é que se faz o crescimento. Não é com esses dinheiritos que o Dr. Barroso promete que vêm, mas não vêm, uns fundos que se libertam, o Banco Europeu de Investimentos que vai não sei quê. Tudo isso é pouca coisa. O problema de arranjar dinheiro, que é o problema número 1, porque sem esse dinheiro também não se resolve o problema, através daquela fórmula dos eurobonds, a Europa, digamos, central não vai aceitar. Senão quando controlar as finanças públicas de todos os países. Porque senão já sabe que estamos lá caídos a emitir eurobonds a toda a hora. Então, e os eurobonds, vale a verdade, as pessoas não perceberam o que é. Primeiro, nós passamos a pagar juros muito mais baixos. E os alemães passam a pagar juros muito mais altos. Bom, isto já dá que pensar aos alemães e aos austríacos. Mas porquê é que tem que ser assim? Porque é assim. Normal. Porque é o normal, porque aquilo passa a ter menores riscos. Exato. Os países que emitem agora com mais risco terão menos risco. Portanto, a taxa de juros... o risco diminui em média. Mas como os outros estão envolvidos, aqueles que têm melhores juros mais baixos, estão envolvidos também na operação, aumenta-lhes o risco. Então eles não poderão fazer esse esforço?
Bom, não é esse, mas perdem dinheiro. Diz logo, os alemães vão pensar, então nós vamos perder esta vantagem aí por causa sim, de Portugal. eu penso que a Judite tem razão. Acho que até do ponto de vista de inteligência deles, do que é o futuro da Europa, que também os beneficia, terão interesse nisso. Mas é evidente que a Alemanha exporta muito para os países europeus. Claro, e a Alemanha, é preciso ver que a Alemanha ganha bastante com as dificuldades dos Portugal outros. da Espanha. Porquê? Porque a dívida alemã passa a ser uma dívida de refúgio, um investimento de refúgio. E, portanto, os juros alemães estão quase a zero. E, portanto, há este vício da situação que é uma que maiores desvantagem. dificuldades. Então, o professor Ferreira do Amaral acha que há aqui espaço de manobra para que a Alemanha possa ceder? Penso que sim, na parte dos eurobonds. Agora, os eurobonds, estou inteiramente de acordo com o Não, mas não resolve o problema da Europa. Desculpa, João, mas desculpe. É que não é só isso, não é só o juro. É que quando nós, porventura, não pagássemos os eurobonds, através dos quais fomos buscar dinheiro, eles vão ter os credores com quem tenha dinheiro. Quer dizer, no fundo... Não, isso dependerá, porque a Comissão Europeia propôs, essa é uma possibilidade, seria a hipótese mais, digamos, serem todos solidariamente responsáveis pela dívida, ou então uma segunda hipótese menos ambiciosa, que seria cada um, embora sejam emitidos pelo conjunto dos países da zona euro, cada um ser responsável pela fatia da dívida que criou. É a hipótese considerada mais razoável. Para que se não tiver dinheiro? Em termos de, bom, será o país que será... Isso é uma maneira de enganar. Será o país que será penalizado por isso. É evidente que isto não altera, esta segunda hipótese não altera muito a relação à situação atual, por isso é que tanto faz um bocado. A outra, eu penso que é demasiado ambiciosa para ser execuída. Mas independentemente então como é que isto vai acabar? Esta gente vai se entender ou não se vai entender? Bem, mas isso é que ninguém sabe. Se a sua bola de cristal não tem. A gente vai pensar bem nisso. Não, mas a questão é esta, porque... é o eleitorado que não vai aceitar essas coisas. Os eleitorados não são parvos. Eles já olham para nós assim de lado. E se diz, nós vamos agora arranjar uns eurobonds, então mas o que é que acontece aos juros alemães? Passam de 0 para 2%. Mas vamos lá ver, o desastre tal como está... também não interessa a ninguém. Não interessa a Alemanha, não interessa a Holanda, não interessa a Áustria. Sim, mas, portanto, esta gente vai ter que se entender ou não? Mas hoje dito, o problema não se extingue aí. Eu creio que isso é possível no dia em que a Europa tiver um controle muito apertado das finanças locais. Quer dizer, quando eles tomarem conta, como eu digo, devia convidar-se o Dr. Silva Lopes para tomar conta daquilo, em nome dos alemães, eles sossegam. Agora, no estado em que isto está, eles sabem que isto é um saco furado. E, portanto, não vão ceder. E daqui a uns anos, 2 ou 3, ou o que seja, eu estou convencido que isso poderá ser, mas é quando eles dominarem... Então acha que o presidente francês não vai conseguir levar a sua avante? Você não quer falar de presidente francês? Eu penso que uma mudança agora poderia ser mais no espírito do que propriamente no espírito com que se encara o problema, do que propriamente com soluções muito ambiciosas. E é aquilo que eu dizia há pouco. E a mudança de espírito de análise da Europa, que a Europa precisa, é tomar uma atitude positiva para resolver os problemas e não para penalizar países. Nós temos pouco tempo, mas há aqui uma questão que eu queria saber o que é que os senhores pensam. A Europa vai ter que ajudar a Espanha, que está com um problema gravíssimo nos seus bancos. É bem possível, sim. Mas o que é que pode acontecer aqui ao lado? Bom, há uma instituição que pode ainda exercer uma atividade, embora já tenha ampliado a sua atividade nos últimos tempos, a reação à crise pode ainda aumentar mais, que é o Banco Central Europeu. Sim, já o Banco Central Europeu é uma entidade crucial no que respeita ao apoio ao sistema bancário. Portanto, aí não há razão nenhuma para a Europa deixar cair a Espanha ou outros. Sim, mas isso está-se a fazer com este Mário Draghi. Sim, vamos a ver se prosseguirá. É muito dinheiro, evidentemente, vai obrigar a emitir muito dinheiro por parte do Banco Central Europeu, mas isso é necessário. E a atitude, que aliás tem sido mais positiva, do meu ponto de vista, do próprio Banco Central Europeu, desde que mudou o seu diretor, devia ser adotado também pelos governos em relação aos países em dificuldades. Não é encarar a Europa como nós os bons, aqueles são os maus e vamos penalizar. Não. É tentar ver como, gastando menos recursos que há, evitando o desperdício, se pode dar um programa credível à Grécia, permita à Grécia sair e, ao mesmo tempo, evitar que entre outra vez num sistema de pedir dinheiro atrás de dinheiro. Isso tem faltado. É essa mudança que eu acho que é possível agora, eventualmente.
Mas vamos a ver, aquilo que a história ensina é que a Europa nem sempre foi no bom sentido. Eu acho que há um problema fulcral nisto, que é, eles não acreditam em nós. Eles eleitorados. Por conseguinte, a senhora Merkel, ou quem vier a seguir a ela, está sujeito àquilo que os eleitorados querem. E eu percebo os eleitorados. Então essa gente vai agora para a Polónia para o hotel mais caro. Então, mas essa gente está doida. Então a gente anda a pôr dinheiro lá. Essa gente é Portugal. Sim, claro, outro qualquer, não sei, outro que vai para o hotel mais caro da Polónia. Quer dizer, essas pequenas coisas, isto cai nas populações. É que os chefes políticos desses países não são livres de fazer o que querem, porque o eleitorado sabe. E no dia em que se pede ao eleitorado alemão mais dinheiro em impostos para pagar a gente, o eleitorado levanta-se. Este é que é o problema. Eu o que creio da senhora Merkel é que ela tem estado a tentar ver se vamos ganhando juízo. Aliás, ela está muito satisfeita connosco. Pensa que estamos a ganhar juízo. Em relação à Grécia, penso que ainda não. Mas no dia em que eles perceberem que em Berlim vem aqui a conta corrente do Ministério das Finanças, isto muda. Isto muda e eles ajudam. Agora, enquanto não saberem o que é que se vai fazer ao dinheiro, então todos os dias a gente vê números, a dívida pública galopou porque se meteu lá as empresas públicas. Bom, sim, alterou-se o primo. Já vem em 120% do PIB. Quer dizer, há pouco tempo era 90 e tal. O que é que aquela gente pensa quando passa de 90 para 120 em 6 meses? Pensam que isto está... E há um ano, quando se negociou o acordo com a Troika, não se sabiam dessas contas. Não, e o primo meteram-se coisas nas finanças públicas que, há coisas já que existiam, metidas, mas não estavam a acontecer. E que agora estão a meter e que aumentam. Mas há aqui um problema também da Europa e da sua credibilidade, que, a meu ver, é muito determinante do futuro e da confiança que o resto do mundo tenha na Europa. É que na altura em que a Europa aceitou, ou até induziu, que a Grécia entrasse em cumprimento e entrasse em default, deu uma machadada na zona euro. A zona euro foi criada para ser uma zona de estabilidade, em que não poderia acontecer aquilo que aconteceu na Grécia. Isto é, um Estado deixar de pagar e pedir para se reduzir e estruturar a sua dívida. E na altura em que isso sucedeu, o mundo começou a encarar a zona euro, afinal a zona euro não é uma zona tão instável como outra qualquer, ou até pior, porque não tem estruturas nem instituições adequadas para a sua gestão. E isso vai ser muito difícil de recuperar no futuro. Penso que foi dado um golpe muito grave na credibilidade da zona euro e não sei se a zona euro conseguirá sobreviver a isso. E o que é que... Diga. Quando enfim, esses credores, essa gente que anda aí pelo mundo, olha para esta Europa, não pode acreditar. De 2000 a 2010, a Itália cresceu 0,3% ao ano. 0,3%. A Alemanha cresceu 0,9%. Nós crescemos 0,7%. A França cresceu 1 e pouco. Mas há algum credor que fica tranquilo como a Europa que cresce isto. E esta Europa cresce isto por causa da indústria e por causa do petróleo. Ora, enquanto não se olhar para a indústria e para o petróleo, nós estamos a ver as árvores, não estamos a ver a floresta. A floresta são esses problemas decorrentes da globalização. A Europa não vai merecer crédito nenhum, os próprios Estados Unidos também não vão merecer. Têm uma economia bastante mais pujante que a nossa, mas também estão a crescer muito. E o Dr. Medina não acredita que se possa pensar num crescimento sustentável? O quê? De modo a eliminar desemprego? Vai demorar muitos anos. Então ninguém quer investir, como é que você quer criar emprego? E as pessoas vão investir aqui porque o senhor Hollande apareceu em Paris. Ninguém vai investir. Não acredito nada, nem acredito nessa caçada. Eu preferia que começassem por outro lado, era criar condições de uma estrita fiscalização das contas públicas. Eu acho que é preferível essa ideia a impor objetivos que não são Sim, não interessa. O déficit agora passa a ser 0 daqui a 3 anos. Isso não interessa nada. É irrealizável. É realizável e se for realizado é com prejuízo medonho. Gente no terreno de passo... Vocês têm que ter isto controlado e o déficit pode ser 2 ou 3, isso penso que é muito mais positivo. E acho que o erro em relação à Grécia, não sei se é erro, se foi a intenção, foi justamente impor-lhe uma austeridade que ela não pode aceitar, porque já não tem condições. Eu penso que esse seria o grande passo e pensei que a senhora Merkel tivesse conseguido obter isso mais cedo. Com estes devaneios do presidente Hollande e com esta nossa agenda do crescimento, que há para aí uma gente que tem essas agendas, eu acho que isso não se vai resolver. Dr. Medina Carrara, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada, professor Ferreira do Amaral, por ter estado mais uma vez connosco. De hoje a uma semana vamos continuar a falar dos problemas de Portugal
e teremos como convidado Vasco Graça Moura. Obrigada pela atenção. Boa noite.